your mercy and your grace, oh Lord. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão das igrejas se fecharem. Será que está na Bíblia? Será que está na Bíblia isso aí, de templos se fecharem? Bom, irmãos, eu assisti um vídeo do pastor Otton. Eu assisti um vídeo do pastor Otton falando a respeito disso, do que querem fechar as igrejas. Então o pastor Otton pegou um vídeo antigo de um pastor do Gideão, se eu não me engano, do Gideão. Ele falou uma profecia que as igrejas se fechariam, né, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Bom, irmão, a única coisa que eu quero dizer aqui que esta profecia de se fechar a igreja, povo de Deus perder as forças de não ter mais, está na Bíblia. Essa profecia sempre esteve na Bíblia. Então, o que eu poderia dizer é que qualquer pastor, ele pode chutar, tá? Dizer, daqui a 20 anos vai fechar a igreja, daqui a 30 anos vai ir. Eles podem chutar, tá? Mas essa profecia já está na Bíblia, irmão, de fechar a igreja, de o povo de Deus não ter mais poder de pregar o Evangelho. Nós seremos proibidos de pregar o Evangelho. Assim como aconteceu, meus amados irmãos, no Novo Testamento, os apóstolos estavam sendo proibidos de pregar o Evangelho. Estava sendo proibido de frequentar o templo de Jerusalém. Estava sendo perseguido por todos, tá, irmão? Por todos, governos, exército, todos, tá? Quero deixar bem claro para vocês que vocês sabem disso. Então vamos ler aqui para que você tenha a prova, tá, irmão? A profecia do fim dos tempos. A profecia do fim dos tempos. Então olha só. Daniel 12, tá? Vamos ler aqui Daniel 12. Nesse tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então aqui, irmão, está falando do fim dos tempos, do que vai acontecer. Então você leia Daniel 12 e vamos aqui para o versículo 7, tá? Então vem aqui. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou as mãos, dizendo, direita, à esquerda, ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Tá, irmão? Vamos meditar aqui. Então, como eu já falei para vocês, irmãos, ali está falando do fim dos tempos. Então, aquelas coisas só vai se cumprir de angústia, perseguição, tá? Angústia, perseguição, vai começar aquela grande tribulação. A perseguição em massa, angústia e aquele terror que a Bíblia fala. O próprio Jesus que fala, tá? Então, irmão, quando o poder do povo santo se acabar, tá? Por quê? Porque nós temos poder, graças a Deus ainda nós temos o poder de pregar o Evangelho para as pessoas. Nós temos ainda essa liberdade ainda de pregar o Evangelho para as pessoas. Nós temos esse poder diretamente de Deus. Mas quando esse poder ser tirado de nós, eles vão botar leis, que vão vir leis, que vai proibir de nós pregar o Evangelho.
Então é exatamente onde vai começar aquilo que está em Daniel 12. Angústia, perseguição vai ser. Isso quando o poder santo, a destruição do poder santo acabar. Tá? Então o que significa, irmão? O que significa é que os poderosos vai querer destruir a obra de Deus. Vai querer nos destruir. Então eles vão querer destruir essa liberdade que nós temos de pregar o Evangelho. Deu para entender? Então, você já vai ver, quando a destruição do poder santo for acabado, então, eles vão estar querendo nos destruir de nós pregar o Evangelho, ter a liberdade de frequentar as igrejas. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, irmão, para vocês, tá? Porque o pastor Otton, ele é um falso pastor. Ele veio pela porta de trás. Porque o que ele fala, irmão, das Escrituras, com essas teologias, com o negócio de no histórico, porque não existe Bíblia verdadeira histórica. Não existe Bíblia verdadeira. Aquela Bíblia de Moisés não existe. Esse negócio do Otton dizer no histórico, irmão, esse pastor Otton, ele veio pela porta de trás. É falso, pastor. Estou aqui para repreender você, Otton. Estou para repreender você. Você está cada vez mais pior. Eu tenho aqui um vídeo seu, um áudio seu, porque agora você está gravando áudio no seu YouTube. Eu tenho um vídeo seu aqui, um áudio, que eu fiquei muito indignado. E o mundo saberá quem é realmente você, por esses seus estudos de fábulas de tradição de homens. Estou aqui para repreender e entregar você para Deus. Está na hora de você ser desmascarado, que você veio pela porta de trás. Porque eu fiquei indignado com o que você está fazendo por trás, gravando áudio, fazendo YouTube, gravando áudio e matando a palavra de Deus, matando a própria Bíblia, que todo cristão carrega. Isso eu vou mostrar para o mundo, para que você se arrependa e faça o que Deus manda. Mas eu tenho que repreender você, pastor Otton, tá? Então, meus amados irmãos, o que acontece é que nessa causa de querer fechar a igreja, fechar os templos, vamos ficar de olho, porque nisso aí pode haver também estratégia, tá? Estratégias de inimigos. É aonde os pastores vão querer agora se vender, vão querer fazer o que eles querem, para que suas igrejas estejam abertas, para que não feche a sua igreja. Então muitos pastores vão se vender, vão falar o que eles querem. Né? Estou aqui, irmão, falando para que você veja depois lá na frente. Então as igrejas que vão ficar agora, nesse fim dos tempos, abertas, isso você vai ver depois, nessa nossa caminhada. As igrejas que ficarão abertas são as sinagogas, pastores da sinagoga que se venderão para os governos, tá? Então as igrejas verdadeiras não vão ficar abertas, só vai ficar abertas as igrejas, sinagogas dos pastores da teologia, que vão se amedrontar, vão se vender para esses governos que querem fechar as igrejas. Tudo isso pode ser uma estratégia para que o pastor faça o que eles querem, tá? Então, a profecia de que nós perderemos o nosso poder de frequentar a igreja, claro, irmão, que ela vai se cumprir, tá? Ela vai se cumprir, porque é a Bíblia quem diz, não é o pastor da Gideão, não é o pastor, não é homem nenhum. É a própria Bíblia mesmo que já falou há muito tempo atrás, que nós vamos perder o nosso poder de frequentar o templo, de pregar o Evangelho. Só vai ficar as sinagogas de Satanás. As igrejas
governantes, dos políticos, tá? Então já revelei aqui, irmão, o mistério que realmente o povo santo vai perder o seu poder. Nós, verdadeiros cristãos, não vamos poder abrir igreja, abrir templo, né? Abrir templos, né? Mas isso não importa para o povo santo do Senhor. Nós somos imitadores dos apóstolos e dos discípulos. Nós pregaremos em casas, pregaremos na rua. Não é o templo que nos prende. Não é o templo, nós não adoramos a templo, nem idolatramos a templo. Os verdadeiros cristãos vai fazer o mesmo que os apóstolos e os discípulos fizeram em Jesus. Jesus pregava em cidades, em casas, e os apóstolos imitaram Jesus. Pregaram em casas, em rua, pregava em templos também, tanto nos templos falsos e tanto nos templos verdadeiros. Eles pregavam o Evangelho, porque os apóstolos, os discípulos não tinham onde pousar a sua cabeça, né? Para que ninguém se glorie, para que ninguém idolatre os templos, porque tem muitos idolatrando os templos aparentes, tá? Parece que vai morrer se fechar a igreja, se fechar o templo. Então esses não são homens de Deus, não são pastores de Deus, tá? Então tá aí, irmão, a revelação. E o pastor, e você, pastor, falso pastor Otton, a verdade vai vir à tona, porque eu estou indignado com você cada vez, porque você está matando a Bíblia. Como é que ficam os outros cristãos que carregam a Bíblia? Como é que os cristãos ficam com essa sua pregação diabólica? Eu chamo de doutrina de demônio, porque você está tirando da Bíblia o que é verdade. Eu apenas vou repreender você com brandura, para que respeite a Deus. E se temar, Deus vai pesar a sua alma, tá? Estou apenas repreendendo você. Se você se arrepender, tudo bem. Isso aí é com você e Deus, né? Porque a Bíblia diz, se teu irmão pecar, repreenda ele. E se ele se arrepender, né? Perdoa. Só que esse erro seu, essa sua mentira que você está fazendo com a Bíblia, aí é com você e Deus. Você tem que se arrepender e pedir perdão a Deus e pregar o verdadeiro Evangelho. Falar somente o que diz a Santa Escritura e não o que diz história por aí, ou histórico, ou porque Deus vai pesar a sua alma. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. For your mercy and your grace, oh Lord, I believe and I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe.